Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Sem coração. Eu nunca tive um pai. Meu doador de esperma provou isso há muito tempo. Jack engravidou minha mãe no último ano. Ela sabia que seria difícil, mas acreditava que o amor deles poderia fazer com que funcionasse. Ela pensou isso até acordar um dia e encontrar um bilhete na cama dizendo: "Não posso fazer isso." Pouco mais de R$200 em dinheiro amassado e a chave dele. Ela voltou a morar com os pais. A minha infância foi difícil. Mamãe trabalhou duro para me sustentar, mas eu sempre percebi o quão solitária ela se sentia. Então, um dia, quando eu tinha 19 anos, recebi um comentário de Jack no Instagram, dizendo que queria me conhecer. Não contei isso à minha mãe, mas depois de pensar um pouco, decidi ir. Nos conhecemos em um restaurante e ele trouxe sua família, esposa e 2 filhos pequenos. Todos pareciam tão felizes, rindo de piadas internas, falando sobre experiências que perdi. Ele ou sua esposa ocasionalmente tentavam me envolver em uma conversa, mas claramente não estavam realmente interessados. Então, a conversa girou em torno do filho mais novo e de como ele não poderia estar aqui esta noite porque tinha leucemia e estava hospitalizado há vários meses. Sua única esperança era um transplante de medula óssea, mas nenhum deles era compatível. Sua esposa olhou para mim com expectativa e então clicou. "Você tá brincando comigo?" Eu gritei, me levantando e saindo furioso. Jack me alcançou no estacionamento. "Eu achei que você me convidou aqui porque realmente se importava, mas foi só para que eu doasse medula óssea pro seu filho?" Eu perguntei, irritado e magoado. "Olha, você tem que entender. A gente tá desesperado. Você é a nossa última esperança." "Desesperado?" Eu perguntei a ele furiosamente. "Que tal comer pacotes de ketchup porque não tem comida? Ou ouvir a sua mãe chorar todas as noites quando ela pensa que você tá dormindo? E agora, uma segunda família. Por que eles são bons o suficiente para amar, mas nós não?" Achei que ele teria pelo menos decência de parecer envergonhado, mas não o fez. "Olha, eu tentei ficar com a sua mãe, com você, mas o meu coração simplesmente não estava nisso." Eu fiquei chocado. "Olha, eu entendo a sua raiva, mas você parece bem agora. O meu filho, não. Quando você se acalmar, liga para esse número, tá? E podemos conversar." Com isso, ele foi embora. De novo. Eu me irritei. Como ele poderia ser tão idiota? Ele nos abandonou a vida inteira e tem coragem de perguntar isso? Então, pensei no filho dele e percebi o que tinha que fazer. Mandei uma mensagem para Jack dizendo que estava reconsiderando, que eu o encontraria, mas não queria ver sua família. Combinamos de nos encontrar em um parque próximo. Nós nos encontramos e eu disse o que tinha a dizer. E então, depois que ele saiu, eu fiz o que eu tinha que fazer. Talvez tenha sido duro, mas não me sinto culpado. Durante toda a minha vida, tive um buraco onde meu coração deveria estar. Agora, finalmente, tínhamos algo em comum. O pet do professor. Todo mundo odiava Colin O'Mara. Uma vez, estávamos molhando papel higiênico para jogar no teto quando ele entrou distraído no banheiro e correu direto para buscar o Sr. Driscoll. Bem, isso fez todos nós ficarmos de castigo. Todos os dias, ele trazia uma maçã vermelha brilhante, colocava-a na mesa do Sr. Driscoll e recebia um tapinha na cabeça como um bom menino. E todos os professores sentiram pena de Colin porque havia algo errado com ele. Quando ele era criança, tentou pegar uma bola de rugby e ela o acertou no rosto.
Ele tinha um olho azul e um olho castanho. Heterocromia, eu acho que chamam assim. Driscoll me dava arrepios. Ele usava um terno preto como um agente funerário e prendia o cabelo escuro em uma divisão central com tanta cera que parecia de plástico. Ele tinha uma tabela de méritos na parede, todas as nossas fotos lá em cima, e quem ganhasse mais poderia escolher o nome do novo hamster da turma no Natal. Claro, Colin ganhou e escolheu Sr. Açúcar, porque Colin gostava de açúcar. De qualquer forma, pouco antes do Natal, Colin desapareceu, com suas bochechas rechonchudas espalhadas pelos noticiários. Ele ficou depois da aula um dia e desapareceu a caminho de casa. Bem, tivemos que ficar para uma assembleia especial e eles trouxeram conselheiros de luto, mas, por mais horrível que seja dizer isso, ninguém sentiu muita falta do Colin. Depois do Natal, tivemos que estudar para as provas e eu realmente me esforcei. Driscoll disse que ficou agradavelmente surpreso com a melhora e então as outras crianças começaram a me chamar de Pet do Professor. Também ganhamos nosso novo hamster de turma depois do Natal e homenageamos Colin de uma forma pequena, mantendo o nome de Sr. Açúcar. Uma noite, o Sr. Driscoll me pediu para ficar depois da aula. Sabe, William, se continuar assim, você poderá dar um novo nome do hamster depois do próximo semestre. Ele tirou o Sr. Açúcar da jaula e o segurou um pouco apertado demais para o meu gosto. Obrigado, professor. Você gostaria de brincar com o Sr. Açúcar? Eu hesitei, mas parecia mais uma ordem do que uma pergunta. Eu podia sentir a barriga do Sr. Açúcar entre meus dedos. Seu coração batia tão rápido que era um movimento contínuo. E então, olhei em seus olhinhos e foi a coisa mais assustadora que já vi. Um era azul, o outro era marrom. E não dê ouvido às outras crianças, tá? Disse o Sr. Driscoll, com aquele seu jeito arrastado. Não há nada de vergonhoso em ser o pet do professor. Não esqueça do seu amigo. Meus pais me disseram que a casa para a qual estávamos nos mudando era uma construção nova. Eles juraram, me dizendo que eu não precisava me preocupar com monstros debaixo da cama ou bicho-papão no meu armário, porque estava tudo fresco e imaculado. Não haveria horror escondido em uma casa totalmente nova. Aceitei isso prontamente, pois fazia todo sentido para minha mente de 12 anos. Eu ainda não tinha atingido aquele ponto delicado na puberdade em que questionava tudo o que meus pais diziam. Os primeiros 2 anos voaram. Passei de ter pesadelos quase todas as noites na velha casa para apenas ter sonhos agradáveis. Quando estava pronto para começar o ensino médio, finalmente me senti normal. Eu tinha feito novos amigos nessa cidade. Finalmente me sentia confortável em deixar as pessoas virem à minha casa para passear e não tinha mais medo de dormir sozinho no meu próprio quarto. Parecia que as coisas estavam melhorando para mim, depois de uma vida inteira de paranoia. A primeira casa, deixada para trás nos pântanos da Louisiana, era uma espécie de herança de família. Meu bisavô herdou da família de sua esposa depois que ela morreu de um caso grave de pneumonia, e desde então foi transmitido de membro da família para membro da família. Meus pais ficaram lá depois que meu pai voltou à faculdade para fazer o doutorado, principalmente para economizar dinheiro, e ficaram tão confortáveis que optaram por ficar. Eventualmente, eles me pegaram, etc, e as coisas estavam ótimas. Tinha amigos, ainda que imaginários, e era uma criança tímida e precoce. Eventualmente, porém, não consegui superar o sentimento que tinha pelos meus amigos imaginários. Por volta dos 8 anos, eu não conseguia mais ver meus amigos, nem ouvi-los, mas, caramba, eu conseguia senti-los. O peso deles na minha cama à noite, a respiração deles no meu pescoço. Nas noites quentes de verão, eu podia senti-los, ora acariciando meu braço, ora tentando deslizar as mãos por baixo das cobertas. Eu não tinha ideia do que era aquilo aos 8, mas descobri rápido. Às vezes, eu acordava com arranhões ou hematomas, e uma vez meus pais me tiraram da escola porque encontraram um hematoma enorme na minha coxa. Eu disse a eles repetidamente, são meus amigos, aqueles que moram com a gente. Mas eles ficaram bravos comigo e disseram que eu precisava crescer e contar a eles o que realmente tinha acontecido.
Por fim, fui mandado para a educação especial por causa da minha imaginação vívida, que continuava se infiltrando em meus trabalhos escolares. E finalmente, meus pais concordaram que a única maneira de me calar era me mudando. Procuraram durante alguns meses, mas não queriam comprar uma casa que permitisse que os problemas continuassem e tiveram dificuldade em encontrar casas novas de boa qualidade. Por isso, desistiram da procura. Foi só pouco antes do meu aniversário de 12 anos que meu pai recebeu uma oferta de emprego em um hospital cardiovascular fora do estado e, ciente de que o salário seria melhor e que o mercado imobiliário era excelente para compradores, ele nos fez as malas e nos mudamos. Mas eu tô divagando, essa não é uma história sobre a casa velha, essa é uma história sobre a casa nova. Cerca de 2 semanas no nosso primeiro ano, cheguei da escola e parei para pegar a correspondência no caminho para casa. No início, tudo era normal, empresas tentando fazer com que meu pai exibisse anúncios de seus produtos em seu escritório, etc. Uma coisa era estranha, porém. Um envelope menor, pardo, no final da pilha, tinha nosso endereço antigo rabiscado de maneira desleixada, como um endereço de retorno. Dei de ombros, sabendo que meus pais estavam alugando aquela casa e presumi que os atuais inquilinos enviaram alguns formulários. Mesmo assim, depois de 2 anos sem ter nada a ver com aquela casa, não gostei da lembrança surpresa de que minha família estava ligada a ela. Mas aí meus pais me entregaram um envelope no jantar, já aberto, e disseram que era para mim. Peguei-o com relutância e retirei o conteúdo, um desenho que eu fiz na escola primária. Eu era um boneco verde floresta, tomando sorvete com um boneco preto na frente do que presumo ser minha escola primária. Havia uma nota anexada em uma escrita confusa, diferente do endereço, e sua mensagem era curta. Encontrei isso no sótão. Pensei que você gostaria de voltar. Eu ri, certo de que essa era a última coisa que esperava receber. Meus pais pareceram aliviados com a minha reação, e eu fiquei aliviada por não ter sido nada assustador. Só quando estava deitado na cama naquela noite, é que parei para me perguntar quem era aquele boneco preto. Talvez um amigo há muito esquecido, ou apenas um colega de classe que se sentou à minha mesa pro grupo. Tentei só deixar para lá, mas algo não parecia certo. Só quando eu estava muito envolvido no sono para me livrar dele, é que a lembrança desse amigo penetrou em minha mente, vívida e fresca. Naquela noite tive sonhos tumultuados, meu primeiro pesadelo em 2 anos. Eu era um boneco verde, lambendo alegremente meu sorvete fora da escola durante a hora do almoço. Aquele boneco preto, travesso e ciumento por não poder tomar meu sorvete, se esgueirou por trás de mim e me empurrou para baixo. Eu chorei vendo meu sorvete derreter no chão e o boneco preto começou a rir. Uma risada distorcida que parecia um disco de vinil danificado, mas as risadas não paravam. E mesmo quando acordei naquela manhã, ainda conseguia ouvi-las zumbindo em meus ouvidos. Na manhã seguinte, eu estava exausto, mas ainda não tão assustado quanto estaria se ainda morasse na outra casa. Disse a mim mesmo que os pesadelos eram resultado de ter visto algo que não esperava e fiquei satisfeito com a minha própria resposta, até que vi os hematomas na minha perna. 5 pequenos e redondos, espaçados como se alguém tivesse agarrado com tanta força com a ponta dos dedos, que deixaram marcas. Eu não tinha explicação para isso. As coisas continuaram parecendo normais depois daquela noite. Chega de pesadelos, nem hematomas, nada fora do comum. E então chegou um segundo envelope. Isso estava no armário. Não se esqueça dos seus amigos. Eu olhei para a fotografia atrás do bilhete e vi uma foto minha no que deveria ser minha festa de 6º aniversário. A mesa estava posta e eu soprava as velas. Havia 2 cadeiras vazias de cada lado, com pratos na frente delas, como se alguém fosse comer ali. Dessa vez, consegui me lembrar imediatamente do momento e sabia que as cadeiras eram para os meus amigos imaginários. Assustado, decidi não contar isso aos meus pais para poder me poupar do sermão. Enfiei aquele envelope na minha gaveta junto com outro e caí num sono profundo naquela noite. A certa altura, pensei ter sentido alguém sentado na cama, ou talvez uma língua quente e molhada no meu pescoço. Acordei na manhã seguinte, com muita dor. Cada passo que dava me fazia doer. Quando me vi no espelho antes de tomar banho, percebi que estava coberto de hematomas. Agora, quando eu era criança, não sabia o que essas coisas significavam, mas agora que estava no ensino médio, eu tinha um entendimento melhor sobre as coisas
que as pessoas fazem. Então, quando vi sangue, lembrei de quando eu era criança e meus pais ficavam chateados por eu ter me machucado. Estremeci quando percebi o que isso significava e uma onda de vergonha tomou conta de mim. Fiquei sentado sob o fluxo constante de água do chuveiro, chorando por pelo menos 3 horas naquela manhã. As coisas só pioraram, no entanto. Deixou de ser frequente, um envelope ocasional e um pesadelo, para eu ter esses problemas mesmo quando os envelopes não estavam nem perto da minha mente. Um dia, acordei no meio de um pesadelo e não conseguia mover um único músculo. Fiquei paralisado, mas eu podia sentir tudo. Eu podia sentir o peso descansando na minha cama, as mãos deslizando, e então tudo parecia uma névoa. Assim que consegui me mover, corri para o banheiro e vomitei. Chorando e tentando conter os gritos novamente, eu estava com muito medo de contar aos meus pais. Quem acreditaria em alguém dizendo que um espírito o estava visitando à noite? E mesmo que acreditassem, quão fraco pareceria? O garoto, que não estava apenas sendo atacado por um fantasma. Resolvi parar em uma loja no caminho da escola para casa, especializada em medicamentos holísticos e coisas assim. Eu sabia que a dona da loja, Christine, estava pelo menos informada sobre o paranormal. Havia rumores sobre isso na minha escola, e nesse momento ela era a única pessoa que eu conseguia pensar que poderia acreditar em mim. A loja era pequena, espremida entre uma cafeteria e um restaurante mexicano e mal iluminada. As janelas estavam quase escuras e a placa na frente dizia Remédios Naturais, escrito em letras grandes em um quadro de giz. Andei pelos corredores sem saber como falar com uma mulher que nunca havia conhecido sobre meus problemas, quando de repente ela apareceu atrás de mim. "Posso te ajudar?" ela perguntou, sua voz rouca e envelhecida, como se ela fumasse há anos. Ela era baixa, mas extremamente magra, vestida com sandálias de cânhamo, jeans preto e uma camiseta branca que dizia Remédios Naturais. Eu não sabia quantos anos ela tinha, mas ela era definitivamente mais jovem do que sua voz fazia parecer. Sim, o que você pode me contar sobre... Eu parei, respirando fundo. Isso era mais difícil do que eu pensava. "Olha, por favor, não pensa que eu sou louco. Eu realmente preciso de ajuda. Eu preciso saber sobre fantasmas, assombrações." Ela levantou uma sobrancelha para mim e me chamou até a frente da loja, onde ficava a caixa registradora, e tirou um livro debaixo dela. Era bem maior do que os meus livros e ela os abriu antes que eu pudesse ver claramente a capa. "Tá, por favor, descreva as coisas que estão acontecendo nessa assombração e eu vou pesquisar para você e sugerir um remédio para afastar o espírito." Como isso já estava indo muito melhor do que eu esperava, decidi contar tudo e contar a ela o que estava acontecendo comigo. Ela ficou em silêncio o tempo todo, levantando a sobrancelha apenas 1 ou 2 vezes, e depois nem se preocupou em folhear o livro. "Tá, você tá com dinheiro aí?" Eu disse que sim. "Então pega um bastão de sálvia, um pouco do meu sal abençoado e esse pó de ervas." Ela apontou para um pilão e almofariz atrás da caixa de vidro com algum tipo de pó que parecia mais com o que sai de uma espinha nojenta do que qualquer outra coisa. "E eu quero que você queime os envelopes que contêm os pedaços da sua infância. Se isso não funcionar, por favor, volta e me procura. Existem apenas algumas coisas que podem estar fazendo isso com você, cada uma mais perigosa que a anterior, e essa é a melhor maneira de começar. Esses são os remédios mais inofensivos, com menor probabilidade de irritar as entidades." Ela me fez concordar em voltar e vê-la em 1 semana se as coisas corressem bem. Ou, imediatamente, se não corressem. E me disse que não queria discutir o que estava fazendo isso comigo até saber se o que ela sugeriu funcionou ou não. Meu medo apenas alimentaria seu poder, e se eu soubesse seu verdadeiro nome, isso os tornaria mais forte. Concordei que seria melhor fazer assim e cheguei em casa o mais rápido que pude. Segui o conselho dela, queimando a sálvia no meu quarto e depois forrando o local com sal. Também queimei os envelopes, borrifando a mistura amarela de gato neles enquanto eles estavam na minha lata de lixo. Depois disso, o quarto ficou com um cheiro horrível, mas foi bom queimá-lo. Exausto, adormeci quase imediatamente e tive sonhos agradáveis. Eu a vi na semana seguinte, feliz em informar que nada havia acontecido desde então. E ela parecia, ao mesmo tempo, cautelosa e aliviada. Eu assegurei a ela que o hematoma semivisível em meu pescoço era um que tinha sobrado. Pelo menos eu pensei que era. Ainda desaparecendo, porque eu me machucava facilmente,
e ela me deu um cartão com o número do seu celular, em caso de qualquer problema ou emergências. Minha vida voltou ao normal, finalmente. Na próxima vez que recebi uma carta pelo correio, não havia endereço do remetente. Tive medo de abri-la, mas a caligrafia era muito mais nítida e decidi que, caso acontecesse alguma coisa, ligaria para Christine e pediria ajuda. Dentro havia uma carta datilografada e nada mais. Espero que você esteja bem. Espero que não haja inferno. Você vai queimar, se você contar. Eu estava assustado. Eu não tinha ideia do que fazer ou do que isso significava, então liguei para Christine e perguntei a ela. Ela me alertou para manter a calma e me disse para ir até sua loja comprar um remédio à base de ervas para que eu pudesse misturar com água e beber, e que isso ajudaria a me manter seguro. Ela disse que isso permitiria projetar meu espírito para fora do corpo, o que significava que eu poderia entrar em contato com o que quer que estivesse fazendo isso comigo. Ela também sugeriu que eu poderia ser capaz de expulsá-la, porque, no plano espiritual, eu poderia controlar poderes que meu corpo físico não conseguia. Fiz o que ela pediu e fui dormir, rezando para que o remédio funcionasse. Quando acordei, vi minha porta se abrir. Lenta e silenciosamente, um homem, todo vestido de preto, entrou na ponta dos pés, o mais silenciosamente possível. Tentei me mover, mas percebi que não estava no meu corpo. Eu estava fora de mim mesmo. Mais uma vez, eu não sabia o que fazer e apenas observei enquanto isso acontecia. O homem puxou uma seringa de um estojo em seu bolso e pressionou-a suavemente na minha pele, injetando sabe Deus o quê. Ele então começou a me tocar. Tentei afastá-lo de mim, mas nada aconteceu. Foi então que percebi que não estava lidando com um espírito. Apenas pensei que estava. Eu fiquei horrorizado. Eu tive que assistir a coisa toda acontecer. Eu não conseguia parar ou fechar os olhos. Esse foi o pior sonho que eu poderia ter, mas eu sabia que era real. Eu tive que assistir enquanto esse homem, vestido todo de preto que me assombrava há anos, se deitava na cama. Tive que observar como o homem que conheci durante toda a minha vida, aquele que mais admirei, colocava as mãos no próprio filho. Tive que observar meu pai usar drogas roubadas para me sedar. Como agora eu sabia que ele tinha feito quase toda a minha vida. Eu me sentei com a morte em meus últimos momentos. Enfermeira? Não recebo resposta. Eu lentamente me movo para o lado, deixando meus pés pendurados na cama. Esfrego os olhos, sinto-me bastante leve por algum motivo. Essa sensação é arruinada pelo ar ficando mais frio. Eu deixei você dormir até tarde. O mínimo que pude fazer depois daquele golpe feio com aquela caminhonete na noite passada. Um homem diz, acendendo um cigarro. Ele está na casa dos 30 anos, sem dúvida, e tem pele branca e pálida, olhos negros cansados, quase nenhum pelo facial, provavelmente barbeado recentemente. Algo nele parece tão familiar, mas tão estranho ao mesmo tempo. Você não pode fumar aqui. Isso é tudo o que consigo dizer. Eu realmente não me importo, pra ser honesto. Toda essa situação não faz sentido. Então, quer dizer algum último adeus? Ele pergunta olhando pra mim. Ah, deixa pra lá. Não dá pra falar com um tubo endotraqueal na garganta e a cabeça cheia de analgésicos. Ele logo segue. O que você quer dizer? Levanto da cama e dou um passo pra trás pra me ver. Espera, eu tô vivo, certo? Passo um tempo olhando pro meu corpo na cama do hospital e pro meu próprio corpo em que estou atualmente. Eu não tenho nenhuma marca, mas meu corpo real não consegue se segurar. Você é a morte. Digo, sentado em uma cadeira, apenas olhando para o meu próprio corpo. É, bastante observador. Normalmente eu tenho que ficar por aqui por horas a fio enquanto as pessoas se afastam para o espaço ou tentam implorar por mais tempo, como se eu fosse, sei lá, Deus. Ele suspira. A fumaça de seus pulmões saindo em uma grande nuvem fumegante. Ele apaga o cigarro na parede e joga no lixo. Ele pega um controle remoto e liga a TV. Acho que eu finalmente tô na TV. Bastou eu morrer. Digo,
tentando fazer algum tipo de humor para aliviar minha situação, muito difícil, já que assistir ao meu próprio relato de morte no noticiário acaba com qualquer humor calmo que eu estava. Então, é isso? Eu pergunto, sentando e assistindo a filmagem da câmera que eles tiraram do meu carro, de uma caminhonete colidindo comigo a 90 km por hora. Eu posso esperar, isso é tudo que eu faço atualmente. Ser o que você chama de morte é um trabalho de espera. Eu fico sentado até que a pessoa esteja pronta. Eu coleto, levo você para a vida após a morte e você é julgado e enviado aonde você pertence. Tão repetitivo, eu sei. Passamos 1 hora conversando levemente. Ele tem mais humanidade do que eu pensava. Muito fácil de conversar. Suponho que esse seja apenas o poder dele, facilitando a passagem das pessoas quando podem estar perto de alguém calmo. Ele me leva a seguir em frente. A última coisa que ouço é meu próprio suporte de vida finalmente falhando. Eu ainda não estava morto, mas ele esteve aqui nos meus últimos momentos e foi bom não estar sozinho.